No coração do Egito, o Vale dos Reis guarda segredos milenares. Entre tumbas opulentas e histórias esquecidas, a última morada de Amenhotep II permaneceu oculta por séculos. O faraó, que governou o Egito durante a tumultuada era do Novo Império, foi sepultado em um túmulo magnífico. Escondido sob o peso da história, o local de descanso final de Amenhotep II permaneceu intocado até 1898. Foi nesse ano que o egiptólogo francês Victor Loret tropeçou em sua entrada. A descoberta de Loret causou alvoroço na comunidade científica. A tumba, apesar de saqueada em tempos antigos, ainda guardava um tesouro de artefatos. Hieróglifos vibrantes adornavam as paredes, ilustrando a vida e os feitos do faraó. A presença de sarcófagos, ainda que violados, sugeria a magnificência do funeral original. No entanto, o tempo e as mãos ávidas por riquezas haviam cobrado seu preço. Após a euforia inicial, a tumba de Amenhotep II mergulhou em um silêncio relativo. As pesquisas, embora promissoras, foram interrompidas. Décadas se passaram e a poeira do tempo voltou a se depositar sobre os tesouros ali contidos. O mundo, distraído por conflitos e descobertas em outras partes do globo, parecia ter se esquecido do faraó adormecido. Contudo, o fascínio pelo Antigo Egito jamais se extinguiu completamente. Nas últimas décadas, um número crescente de arqueólogos e historiadores tem voltado sua atenção para a tumba negligenciada. Novas tecnologias e métodos de pesquisa prometem desvendar os mistérios que ainda permeiam as câmaras funerárias de Amenhotep II. O faraó, outrora relegado ao esquecimento, está pronto para revelar seus segredos mais uma vez. Adentrar a tumba de Amenhotep II é como viajar no tempo. Cada câmara, cada corredor, sussurra histórias de uma era distante. A grandiosidade do passado se revela nos detalhes, nas cores vibrantes que ainda persistem nas paredes. A crença egípcia na vida após a morte era profunda e complexa. Os túmulos dos faraós eram projetados para acompanhá-los em sua jornada para o além-túmulo. A tumba de Amenhotep II não é diferente. As paredes, ricamente decoradas, retratam cenas da vida do faraó, sua relação com os deuses e o ritual fúnebre que garantiria sua imortalidade. Os hieróglifos, mensagens codificadas em imagens, narram seus feitos e aspirações. São como janelas para a mente de um povo que acreditava na eternidade. Entre os artefatos encontrados, destacam-se as estatuetas. Feitas de madeira, pedra ou metais preciosos, elas representavam deuses, servos e familiares que acompanhavam o faraó em sua jornada. Algumas estatuetas, chamadas de Ushabti, tinham a função de servir o faraó na vida após a morte. Eram como criados eternos, prontos para atender a todas as suas necessidades. A riqueza e a variedade dos objetos encontrados na tumba de Amenhotep II são impressionantes. Vasos de alabastro, joias de ouro, armas cerimoniais e até mesmo jogos de tabuleiro, tudo meticulosamente preservado pelo clima seco do deserto. Cada peça é um fragmento de um quebra-cabeça que, quando montado, revela a glória e o esplendor do Egito antigo. Em meio aos tesouros e mistérios da tumba de Amenhotep II, um nome ecoa com especial fascínio: Veben-Senu. Filho do faraó, o príncipe teve sua vida e morte envoltas em mistério. Seu nome, encontrado em inscrições e objetos dentro da tumba, sugere uma relação próxima com o pai. Mas qual era o seu papel na corte? Veben-Senu não estava destinado a ser faraó. Seu irmão mais velho, Tutmés IV, era o herdeiro legítimo. No entanto, a presença do príncipe na tumba, em uma posição de destaque, intriga os estudiosos. Alguns acreditam que ele tenha morrido antes do pai, sendo sepultado com honras especiais. Outros especulam que ele tenha desempenhado um papel importante no governo de Amenhotep II.
atuando como conselheiro ou general. A falta de fontes históricas sobre Webensenu torna difícil determinar com precisão sua trajetória. Os textos antigos, frequentemente enviesados pela propaganda real, oferecem apenas vislumbres de sua existência. Sua imagem, retratada em algumas pinturas e esculturas, revela um jovem de traços delicados e olhar sereno. Apesar do mistério, a figura de Webensenu exerce um fascínio peculiar. Ele representa a fragilidade da vida, mesmo no seio da opulência e do poder. Sua história, ainda que incompleta, nos lembra de que o passado é um quebra-cabeça com peças faltando. Cabe a nós, através da pesquisa e da análise, tentar reconstruir a imagem desse príncipe esquecido. Seção 4. O mistério do menino. Mumificado. Um enigma real. A tumba de Amenhotep II reserva surpresas a cada passo. Entre os achados mais intrigantes está a múmia de um menino. Encontrada em uma câmara lateral, a pequena figura mumificada permanece um enigma para os pesquisadores. Quem era essa criança? Qual a sua relação com o faraó Amenhotep II? A análise da múmia revelou que o menino tinha entre 8 e 10 anos quando morreu. Seus ossos, frágeis pelo tempo, foram cuidadosamente preservados pelos ritos funerários egípcios. A posição do corpo, os amuletos e as faixas de linho que o envolvem, tudo indica um sepultamento digno de um membro da família real. Uma das hipóteses levantadas é que o menino fosse filho de Amenhotep II. No entanto, nenhum registro histórico menciona a existência de um filho dessa idade. Os textos que sobreviveram ao tempo listam apenas os herdeiros diretos do faraó, e nenhum deles se encaixa no perfil da criança mumificada. Outra teoria, ainda mais intrigante, sugere que o menino fosse um príncipe estrangeiro, enviado ao Egito como garantia de paz entre nações. A prática de enviar filhos para serem criados na corte do faraó era comum na época. Esses reféns diplomáticos serviam como laços de lealdade e garantia contra possíveis conflitos. A verdadeira identidade do menino mumificado continua a desafiar os estudiosos. Sem mais evidências, seu destino permanece um mistério. No entanto, sua presença na tumba de Amenhotep II serve como um lembrete da complexidade das relações familiares e políticas no Antigo Egito. Seção 5. As marcas do passado. As lesões de Amenhotep II. A múmia de Amenhotep II, apesar de danificada pelo tempo e saqueadores, ainda guarda segredos fascinantes. Um exame detalhado revelou lesões e anomalias que desafiam explicações fáceis. As marcas em seu corpo levantam questões intrigantes sobre sua vida e morte. Uma das descobertas mais intrigantes foi a presença de múltiplas fraturas ósseas, algumas curadas de forma inadequada. Ossos dos braços, pernas e costelas mostram sinais de impactos violentos, sugerindo uma vida marcada por combates ou acidentes. Essas lesões pintam um quadro de um governante acostumado à ação e ao perigo. Outra descoberta intrigante é a presença de lesões cutâneas no corpo de Amenhotep II. Manchas escuras e pústulas sugerem a presença de uma doença de pele. Alguns especialistas especulam que o faraó possa ter sofrido de varíola, doença conhecida por sua virulência e letalidade na antiguidade. A causa da morte de Amenhotep II permanece um mistério. Alguns acreditam que ele tenha morrido em batalha, vítima de seus ferimentos. Outros defendem que ele tenha sido vitimado por uma doença fulminante, como a varíola, que assolou o Egito em diversos períodos. A falta de evidências conclusivas impede uma resposta definitiva. As lesões e marcas no corpo de Amenhotep II são pistas deixadas pelo tempo. Elas nos lembram que por trás da máscara de poder e divindade, os faraós eram seres humanos, sujeitos a doenças, acidentes e violência.
Cabe aos pesquisadores decifrar essas pistas e reconstruir a história completa de Amenhotep II.